paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 7, onde a gente vai trabalhar um tema muito especial no segundo trimestre da CPAD de 2020, derrotando o primeiro inimigo. Esse é o tema da nossa aula de hoje, analisando aí o texto de Josué. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, tá? Deixa também o teu joinha, deixa aí teu comentário, isso ajuda muito a gente a falar de Jesus. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer. A gente está deixando disponível aí o material dessa aula para você baixar e ficar à vontade. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, tem muita coisa boa aqui no canal. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula tem um texto bíblico, temos 3 objetivos e temos 3 pontos para poder trabalhar juntos para a glória de Deus. E o primeiro ponto da nossa aula de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, demonstrando sobre essa questão de derrotar o primeiro inimigo. Temos aí 3 subtópicos para a gente entender como aconteceu essa batalha, como o povo prevaleceu, a ajuda de Deus é real aqui, e vamos analisar isso através de subtópicos à luz da palavra de Deus. O primeiro vai tratar sobre o seguinte argumento: Jericó era uma cidade forte. A primeira lição que você vai aprender a respeito da cidade de Jericó é que a cidade de Jericó era uma cidade fortificada. A expressão do seu muro é interessante a gente entender isso aqui. Nos muros da cidade era possível, por exemplo, ter moradas, casas, residências. Em cima desses muros era possível passar carruagens. Era impossível destruir os muros de Jericó. Jericó era comparada, por exemplo, a um grande bunker de tão preparada que essa cidade era naquela época. A área dos muros de Jericó, de acordo com a Bíblia Pentecostal, eram cerca de 32 quilômetros. Então você percebe que a cidade por metro quadrado possuía isso, a cidade era preparada, a cidade era fortificada e o povo de Israel deveria enfrentar essa cidade. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, você percebe que Moisés, anos antes, observou a fortaleza de Jericó e sabia muito bem que essa cidade seria muito difícil para o povo hebreu. E você percebe agora que o primeiro desafio de Josué e dos filhos de Israel que nasceram no deserto é enfrentar Jericó. Um desafio gigante, um desafio terrível, um desafio impossível. Números capítulo 13, versículo 28, quando os espias de Moisés trazem um relatório, praticamente dos 12, 10 fazem questão de dizer que a situação era difícil, era impossível. Então você percebe que a fortaleza de Jericó é bem preparada, é difícil de ter acesso. E há situações na vida que acontecem com a gente que são semelhantes a essa situação aqui das Escrituras. Realmente os desafios que chegam para a gente são verdadeiros Jericós, são verdadeiras cidades fortificadas que a gente não vai conseguir passar, enfrentar, porque nós não temos poderio militar. Isso aqui é importante a gente entender. Mas Deus estava dando esse desafio para Josué e para os hebreus. Deus, de vez em quando, coloca esses desafios para a gente crescer em fé e em espiritualidade. E esses desafios fortalecem a nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que estamos enfrentando os Jericós de Deus em nossos dias, não com a nossa força, não com o nosso braço, mas entender como Josué, estamos enfrentando com a força de Deus, com a vitória que vem do alto, com a bênção de Deus para a nossa vida.
O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. O rei de Jericó não estava para brincadeira. Como nós analisamos em Josué capítulo 2, inclusive estudamos aqui na escola bíblica dominical, que o rei de Jericó fortaleceu a cidade, ao ponto de procurar os espias de Josué para matá-los. Então você percebe que a cidade é uma cidade fortificada, o rei já estava preparado para aquela situação. O povo também tinha um poderio militar terrível. E o povo hebreu contava com a ajuda de Deus. João capítulo 10 diz que o inimigo diariamente deseja nos matar, deseja acabar com as nossas vidas. O rei de Jericó, de acordo com Josué capítulo 2, faz questão de procurar os espias de Josué para matá-los. Nós, em nossa caminhada cristã, enfrentamos desafio. Em todo tempo o inimigo quer nos impedir de avançar, mas em todo tempo Deus providencia o escape, Deus providencia o livramento, Deus nos guarda, Deus nos protege, como protegeu os espias de Josué, e eles trouxeram todo o relatório para aquela primeira grande batalha. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. A cidade só cairia com a ajuda de Deus. Nós entendemos, à luz da Bíblia, à luz também da arqueologia, que Jericó só iria ao chão com a ajuda de Deus. Josué sabia que era impossível. Israel, gente, não tinha armamentos militares pesados para poder enfrentar aquela grande muralha. Mas Israel tinha a adoração, que era maior e mais poderosa do que qualquer arma dessa terra. Israel tinha confiança em Deus. Israel tinha do seu lado a mão do Deus vivo, a ajuda de Deus. E isso aqui traz uma lição tão especial para a gente poder aplicar na vida dos nossos alunos. Às vezes nós não temos o recurso aqui da terra. Às vezes as portas estão fechadas para a gente. Às vezes parece que é impossível. Mas se nós estamos debaixo da mão de Deus, com a ajuda do Deus vivo, o que é impossível se torna possível. Deus nos ajuda, Deus abre as portas, Deus pavimenta o caminho. Deus do nosso lado, não tem Jericó que fique de pé, porque com a ajuda de Deus nós vencemos. Com a ajuda de Deus você vai vencer. Com a ajuda de Deus você vai prevalecer. Finalizando então esse primeiro ponto, apresente o pense, o ponto importante da tua lição, e vai agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando aí sobre essa primeira batalha do povo hebreu, de acordo com o texto de Josué. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. A estratégia de Deus é perfeita. Vamos analisar isso aí em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: corte os suprimentos do inimigo e a manutenção para a sua tropa. Esse é o primeiro subtópico, está baseado aí em Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. A primeira estratégia que Deus dá para Josué é cortar os suprimentos do inimigo. É barrar a alimentação para Jericó. Jericó aqui que é visto como um inimigo também das nossas almas. A primeira lição que Josué nos ensina é contar com a estratégia de Deus. A estratégia de Deus envolve cortar os suprimentos do inimigo. Cortar os suprimentos daquele que deseja o mal para a nossa alma. E como servos de Deus, nós precisamos aprender isso. Cortar também os suprimentos do inimigo das nossas almas. Cortar aquilo que alimenta o inimigo contra as nossas vidas. Abrir mão dos nossos pecados. Não deixar que o inimigo influencie a nossa vida espiritual, mas continuar firmes em Deus. Josué, em primeiro lugar, pela estratégia de Deus, ele corta os laços do inimigo. Ele corta a alimentação da tropa de Jericó. E de acordo com Josué, capítulo 6, versículo 1, Deus já havia entregado Jericó nas mãos de Josué. Deus já estava trabalhando, mas Deus também estava dando estratégias para Josué. Tem situações na nossa vida que Deus também dá as estratégias, e a gente precisa cortar o suprimento do inimigo para poder vencer e avançar. Vamos para o nosso segundo subtópico para entender um pouco mais sobre isso? Os homens armados saem na frente dos sacerdotes.
Esse é o nosso segundo subtópico. Sabe qual é a outra estratégia que Deus dá para Josué? Colocar o exército na frente. E após os exércitos, os sacerdotes, a ajuda espiritual, os líderes da fé apoiando os guerreiros. E a estratégia de Deus é fantástica. O exército na frente, os sacerdotes atrás, dando base espiritual. E é fantástico entender isso aqui, que durante 7 dias eles rodearam Jericó. Os sacerdotes tocavam as buzinas ao final de cada dia para poder demonstrar o seu louvor e adoração a Deus, mas o exército continuava preparado. A primeira lição que nós já aprendemos aqui é cortar o suprimento do inimigo. A segunda é estar preparado para os desafios, mas não deixar de adorar, ter uma base espiritual na sua retaguarda, como o exército de Israel estava tendo. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, para entender as estratégias de Deus aqui, que Deus estava dando para Josué, nesse segundo ponto da nossa lição, a espera de um milagre. A Bíblia faz questão de dizer, nesse terceiro subtópico, para a gente entender isso aqui, que durante 6 dias, o povo de Israel rodeou Jericó. Por mais 6 dias, eles caminharam ao redor de Jericó, esperando o milagre de Deus, realizando a mesma coisa, rodeando a cidade sem atacar, até que Deus pudesse dar a liberação do alto. E aqueles 6 dias também poderiam ser vistos como uma eternidade, porque durante 40 anos aquele povo caminhou pelo deserto, mas agora eles estão caminhando novamente. Deus estava trabalhando com isso, ensinando o povo a esperar o milagre na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus. Nós precisamos estar preparados e aprender com Josué, com o povo de Israel, sobre esperar o tempo certo de Deus, a hora certa de agir, a hora que Deus tem preparado para o nosso coração, para a nossa vitória, para aquilo que Ele preparou para a gente. Às vezes a gente precisa esperar e caminhar e continuar adorando, preparados para aquilo que Deus tem para o nosso coração. Finalizando agora esse segundo ponto, apresente o pense e o ponto importante. Vamos agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus se mostra forte e fonte para os que confiam nele. Esse é o nosso terceiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens. Tem aí 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: o momento de fé. Josué capítulo 6, versículo 10. Durante 6 dias o povo rodeou a cidade, e no último dia, até o momento em que Josué sinalizou com o seu grito, o povo então bradou diante dos muros e muralhas de Jericó. Os hebreus precisaram aí de 6 dias para que Josué então estabelecesse um momento certo de bradar diante daquela situação, diante daquela muralha terrível que eles estavam enfrentando. E no momento em que eles gritaram, a Bíblia diz que a muralha veio ao chão. Isso aqui é um teste de fé, é um teste de paciência, é um teste do trabalhar de Deus para com os hebreus. O segundo subtópico descreve para a gente que os muros caem. Os muros caíram não pelo poder dos hebreus, mas pelo poder de Deus na vida dos hebreus. Tem situações que acontecem na vida da gente que não é pelas nossas condições, não é por aquilo que a gente possui, não é por aquilo que a gente faz ou fez, mas é por aquilo que Deus está realizando na nossa vida. É a bênção de Deus sobre o nosso coração, assim como essa bênção estava sobre os hebreus. Josué capítulo 6, versículo 20 diz que toda a muralha veio ao chão, somente um local ficou de pé, que era exatamente a casa onde Raabe habitava, que tinha ali o símbolo, um fio de escarlate, uma corda de escarlate, uma corda vermelha, porque ela acreditou pela fé, e a Bíblia diz que a cidade veio ao chão. Então os israelitas tomaram a cidade. Deus faz assim, Deus fortalece a nossa fé quando a gente crê nele, ele age por nós e ele derruba as muralhas que estão na nossa frente. Finalizando a nossa lição, vamos para o terceiro subtópico. Jericó é destruída, mas Raabe é salva.
E aqui nós entendemos que toda a cidade veio ao chão. Jericó foi totalmente destruída, mas uma mulher que antes era prostituta, que creu em Deus, foi restaurada, foi salva, porque ela acreditou no poderio do Deus vivo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que ela se torna parte agora da galeria dos heróis da fé. A Bíblia também diz lá em Mateus capítulo 1 que ela faz parte agora da descendência, ou na realidade ela faz parte agora da genealogia de Jesus. Uma mulher que acredita, há uma oportunidade de fé para ela. Em todo o tempo nós precisamos entender que Deus nos chama para os desafios, mas esses desafios também são oportunidades da gente testemunhar da nossa fé em Deus e compartilhar o reino para aqueles que ainda não conhecem. Raabe recebeu essa mensagem, ela acreditou, ela e a sua casa foram salvos. Gente, finalizando a nossa aula de hoje, apresente aí o pense, o ponto importante. Lembrando a você que a próxima aula já está disponível no nosso canal. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até lá, se Deus quiser.